Vamos começar a nossa grande conversa hoje sobre comunicação não violenta, com grandes figuras, José Vanderlei, psicólogo clínico. Devo deixar se apresentar para o pessoal que está acompanhando a gente. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, Estevão, mais uma vez, conversando sobre um tema que é fundamental para todos nós. Como nós nos comunicarmos e passarmos uma mensagem que não seja uma mensagem de violência. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão clínica, como isso se dá no âmbito das nossas emoções. Nós vamos falar sobre a comunicação não violenta na escola, no serviço público e nas nossas relações com as pessoas mais diversas que eventualmente encontrarmos ou nos comunicarmos nesse tempo de isolamento social. Então, essa é a nossa ideia. Perfeito. Então é um pouco o grande objetivo de todo mundo sempre, né? O jeito certo de conseguir falar as coisas certas. E a missão quase impossível da época de quarentena, distanciamento social, até porque é um momento de desafio, né? Muitas coisas das emoções ficam acumuladas. É verdade. Nós vamos... Pode falar, Estela. E desse passo a passo, o que você planejou para hoje, então? Para a gente começar a conhecer o que é comunicação não violenta. Isso, eu vou apresentar para vocês, ou estimulando vocês a observarem, imaginarem um iceberg, uma montanha de gelo, que nos climas frios, as pessoas até que não conhecem esse fenômeno acham que a maioria da rocha está acima da superfície, e não é o que acontece. Então, o iceberg tem uma parte considerável acima da linha d'água, mas tem uma imensa... Isso, essa imagem nos ajuda a ver. Uma quantidade imensa de material abaixo da linha d'água. Então, essa vai ser a nossa imagem para nós começarmos a conversar sobre comunicação não violenta. Tá? Então, nós vamos falar disso, vamos estabelecer esse critério, o que é esta comunicação não violenta, vamos estabelecer os 4 passos que nós utilizamos para podermos nos entender, tá? As observações, os sentimentos, necessidades e pedidos. E a ideia de apresentar para vocês, eu considero uma pessoa extraordinária, o livro do meio, Dr. Estevão, por favor, que é esse Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Então, nosso programa de entendimento, nesse tempo que vamos ficar juntos, vai ser isso. Dar uma breve explanação e uma técnica absolutamente poderosa para harmonizar as relações interpessoais. Como é que nós vamos conversar uns com os outros sem sermos agressivos e violentos? Essa é a ideia, tá? Aí você fala bem assim, é possível? É possível sim. Perfeito. Bom, então nesse contexto de sabendo que é um iceberg, às vezes, tanto o que é dito quanto o que não é dito, quais são as considerações especiais nesses tempos de quarentena, como esse pano de fundo, de onde é que a gente está falando? O que você tem percebido das pessoas, das aulas que você dá, os grupos, como até pelo Ministério Público, Secretaria de Educação, como é que as pessoas estão nessa fase? Isso. A ideia é que as pessoas que estão nos ouvindo agora, nós estamos passando por um momento realmente muito especial, um momento de grande sensibilidade, onde nós vamos ter que ter muito cuidado para tanto nos perceber quanto para nos comunicar com os outros. O que nós percebemos é que nestes momentos de isolamento social, e isso já dura mais de 3 meses, nós vamos observando que nós temos muitos sentimentos que estão guardados profundamente dentro da gente e que às vezes nós não identificamos, não tomamos conhecimento do que é a sinalização desse sentimento. Então eu vou começar a nossa conversa, Estevão, com você e com quem está nos ouvindo, falando que um sentimento ele é uma pista sobre as nossas necessidades. Perfeito. Ok. Então eu vou explicar. Imaginem pode voltar essa imagem do iceberg. Então, nas relações que temos com as pessoas, o que aparece normalmente é o que nós falamos, o que nós indicamos pela nosso gestual, pela linguagem corporal. E isso é o que está acima da linha d'água, é o que nós podemos observar. Entretanto, existe uma quantidade enorme de informações que muitas vezes nós não compartilhamos. Essas informações são essas que estão abaixo da linha d'água representadas nessa figura. Então, veja, a primeira grande questão da comunicação não violenta é nós aprendermos a nos observar. Nós nos observamos pouco.
nós nos entendemos pouco a respeito dos nossos sentimentos, do que está acontecendo com a gente. Então, assim, nós temos que aprender a nos observar e observar os outros. Então, esta imagem é perfeita para isso. Aprendemos a nos observar. Por quê? Porque o segundo passo da comunicação não violenta, o primeiro é a observação, uma observação criteriosa e sem julgamento. Porque o segundo elemento da comunicação não violenta é a gente perceber qual é o nosso sentimento. Olha que coisa interessante, doutor Estevão, quando nós falamos de sentimento, os nossos próprios sentimentos, nós não temos como nos enganar. Às vezes nós ficamos na dúvida sobre o sentimento dos outros, mas sobre os nossos próprios sentimentos, se nós estamos angustiados, se nós estamos irritados, com raiva, se é uma decepção, uma questão que está nos movendo profundamente, isso acontece com a gente e a gente tem uma percepção real, porque o que acontece com a gente é real. E aí é que entra, vamos dizer assim, a genialidade do Marshall Rosenberg, porque ele fala que todo sentimento é a indicação de uma necessidade. Olha que coisa interessante. Se nós, às vezes, temos uma certa dificuldade para avaliarmos as nossas necessidades reais, o Marshall Rosenberg ele nos indica um caminho que é muito direto. Observe os seus sentimentos, avalie os seus sentimentos, porque os seus sentimentos são a ponta visível das suas necessidades. Como assim? Vou explicar. Sentimentos positivos, nós nos sentimos amados, essa paz, a calma, a tranquilidade vem de necessidades satisfeitas. Então, toda vez que nós identificamos em nós sentimentos positivos, considerados positivos, harmoniosos, é porque as nossas necessidades, elas estão sendo atendidas, né? Então, vamos pegar um exemplo. Nós chegamos em casa e as pessoas com as quais nós nos relacionamos nos recebem calorosamente, mostrando que nós somos importantes. Isso realmente é muito importante. Às vezes você não convive com outras pessoas, mas convive, você tem pets, tem animaizinhos que estão... E eles fazem uma festa quando a gente chega, não é verdade? Então, essa recepção calorosa nos aquece o coração, nos dá uma sensação agradável, uma sensação de paz, esse sentimento gostoso aflora. Por quê? Porque uma necessidade nossa, absolutamente humana, foi atendida. Qual necessidade? A necessidade de sermos aceitos e valorizados, compreendidos, não é? Sermos bem recebidos. Agora, o detalhe não está para nós observarmos apenas os sentimentos positivos e as necessidades atendidas. Porque, veja, dentro da psicologia, nós temos uma máxima que fala que só há crescimento pessoal quando nós vamos nas fronteiras de nós mesmos, ou seja, nós precisamos estender o conhecimento sobre nós, para nós crescermos, porque se nós ficamos sempre na zona de conforto, nós não vamos crescer nunca. Então, eventualmente, claro, nós temos que nos deparar com um colega que nos compreende, às vezes uma situação, um mal-entendido, uma questão, às vezes, com o vizinho, com o colega, com o parente, e isso tudo desperta em nós um sentimento que nos aperta o coração. É aí que entra a oportunidade, Estevão, do crescimento pessoal. Por quê? Porque um sentimento negativo é a parte visível de uma necessidade não satisfeita. E aí é onde entra, mais uma vez, a genialidade do Marshall Rosenberg. Ele fala que, se é assim, nós precisamos identificar qual é a nossa real necessidade. Está ficando claro até agora, Estevão? Acho que está muito bom. E até aproveitar de um gancho, porque eu sei que essa elaboração da parte das emoções nem sempre é muito natural para todo mundo. Às vezes a gente cresce em lares que são mais acostumados a falar das emoções, botar as coisas para fora, deixar tudo às claras, até seguindo os passos de comunicação não violenta, ou seguindo o possível ali da tradição de cada família, da cultura de cada família, mas outros lugares são muito difíceis e muito fechados. Para quem não está acostumado a refletir sobre os próprios sentimentos, a saber o que está incomodando, o que gostaria, o que você sugere de exercício de reflexão? Como é que a pessoa pode entrar em contato com esse arsenal emocional? É verdade.
mesmo que nós não saibamos nomear, ou seja, dar nome àquela emoção, essa emoção ela nos causa um sentimento de pacificação, de harmonização, ou às vezes emoções que nos deixam fora de nós, nos deixam constrangidos, nos deixam, às vezes, desarmonizados, né? Então, eu acredito, Estevão, que nós podemos usar a relação interpessoal para nós nos conhecermos mais, né? Então, o que é? Nós somos os senhores desconhecidos de nós mesmos, né? Quem que é que nos apresenta a nós mesmos? Os outros. Nas relações interpessoais, os outros vão nos apresentando a nós. Então, nós vamos nos percebendo. Às vezes, nós nos achávamos altruístas, não somos. Às vezes, nós achávamos que estávamos sendo egoístas e as pessoas falam assim, não, neste momento você agiu de uma forma correta, por isso, isso. Vai argumentando com todos nós e nós vamos clareando, ponto a ponto, qual é aquele sentimento, qual é aquela necessidade. Então, este momento, Estevão, o momento em que nós estamos em quarentena, nós estamos em isolamento social, é um momento em que, muitas vezes, as emoções estão à flor da pele, os sentimentos surgem de maneira muito natural, né? Então, às vezes, dentro de casa, se você tem um filho, 2 filhos, se você tem 2 filhos, eu quero me solidarizar com você, porque esses meninos estão brigando. Podem estar brigando. Pode ser que os pais estejam, nesse momento, dentro de casa, e eles mesmos estejam, nós estamos muito desarmonizados, né? Porque o isolamento dentro de casa, muitas vezes, coloca a gente em estresse de espaço. Aquela tua casa que antes parecia assim, absolutamente acolhedora, parece que ficou pequena nesse momento. E é verdade. Então, veja, um sentimento negativo que surge, independente da nomeação desse sentimento, mas a gente sente que ele está nos constrangindo. Ele é importante porque fala de uma necessidade. Então, vou dar um exemplo que é muito comum aí no meio da psicologia. Imagine que você está em casa e você arrumou a casa toda, ou você, pai, arrumou a casa toda, ou vocês, filhos, arrumaram a casa, e a casa está um brinco. Gente, a casa que está um brinco é um fenômeno da natureza, não é verdade? Porque, normalmente, as casas não estão assim. Mal nós arrumamos, elas já entram num movimento de desarmonia, de interação, né? Expressa a interação. Imagine, então, que nós gastamos um tempo imenso arrumando aquela casa. E, de repente, chega um de nós, uma outra pessoa, ou um filho, ou um marido, ou esposa, alguém que está ali na sala e coloca, por exemplo, os seus tênis, os seus sapatos sujos bem no meio da sala. Então, nesse momento, que é um momento em que surge uma experiência, você vai lembrar dessa live sobre comunicação não violenta, porque neste momento é o momento em que você vai ser apresentado ou apresentada a você. Olha, a realidade é que nós não somos nem tão bons quanto nós achamos que somos. E nós não somos tão ruins também quanto nós achamos que somos. Nós somos pessoas vivendo e a vida vai trabalhando sobre nós, nos aperfeiçoando, nos burilando e nós vamos melhorando. A ideia é que a vida nos melhore. Você que está ouvindo aí, coloca no nosso chat aí. A vida está te melhorando? Isso é interessante a gente saber, porque as experiências vão se sucedendo e nós vamos ter que aprender com essas experiências. Então, naquele momento do sapato sujo, bem no meio da sala, é um momento em que você observa e sem julgar, porque você não sabe o que aconteceu para aqueles sapatos, para aquele tênis estarem ali. Então é preciso perguntar para as pessoas, é preciso perguntar para o marido, é preciso perguntar para a esposa, para os meninos, o que é que aconteceu, que aquele sapato sujo parou bem no meio da sala, sem julgar isto. Olha, o primeiro passo da comunicação não violenta, faça as coisas sem julgar. Pergunte às pessoas. Então você vai no segundo passo, identificar, nossa, eu acabei de arrumar essa casa, então o meu sentimento é de frustração, eu estou com raiva, porque eu gastei um tempo enorme arrumando essa casa. E por que agora surgiu esse sapato aqui? Então, se surgiu um sentimento negativo, a raiva, que é um sentimento muito primitivo, e eu diria para você, em outro momento nós vamos falar isso,
esses sentimentos primitivos, eles são importantes, mas não para nortear a vida, mas para eventualmente identificarmos necessidades de enfrentar ou mudar as coisas. Então, naquele momento, você identifica, sim, eu tenho um sentimento negativo, então uma necessidade minha não foi satisfeita. Veja, às vezes você apressadamente poderia julgar assim, a minha necessidade não satisfeita é essa casa ficar limpa. E eu falo para você, não é só isso, porque tem uma outra necessidade muito mais fundamental, primordial, que não está sendo atendida, que é a necessidade de você se sentir respeitada. Respeitado, ouvido, valorizado, porque não há nada mais desagradável de nós realizarmos uma tarefa e alguém desfazer o que nós fizemos com tanto zelo, com tanta dedicação. Veja, observamos o que aconteceu. Um sapato no meio da casa, podem ser várias coisas, podem ter acontecido várias coisas para aquele sapato estar ali. Um sentimento, o sentimento que surge em mim, ele é legítimo, porque em mim mesmo é legítimo. Então, o que é? Cara, eu fiquei com muita raiva. Agora, muitas vezes a necessidade não é só esta aparente, a mais superficial, porque nós temos necessidades humanas que precisam ser vistas. Neste caso, eu estou apontando para vocês que estão nos vendo, que nós precisamos ser valorizados e respeitados como pessoas. Então, eu vou conversar com a pessoa, eu vou conversar com as pessoas, eu vou chamar. Quando eu chamar as pessoas, momento mágico, não é? Você coloca as pessoas assim na frente, você vai falar um palavrão. Você, de jeito nenhum. Por quê? Porque nós fizemos essa live de comunicação não violenta. E a comunicação não violenta é para pacificar o nosso coração, não para nos tornarmos mais violentos. Então você vai chamar a sua turma, você vai chamar as pessoas individualmente ou chamar as pessoas em grupo e falar bem assim, olha, esse sapato foi colocado aqui e ele sujou todo o meu trabalho, arruinou um trabalho que eu levei a manhã toda para fazer. Então, assim, eu quero pedir a vocês que vocês valorizem as coisas que eu faço, porque eu tenho necessidade de ser respeitada ou respeitado como pessoa. Então, eu quero pedir isso para vocês. Quando vocês chegarem, que vocês observarem a casa assim, que vocês coloquem os sapatos de vocês lá no canto, no banheiro, lá na despensa, lá na entrada, mas de forma que valorize o meu trabalho. Veja, por que isso é importante, doutor Estevam, e quem nos ouve? Porque normalmente nós não falamos isso. Às vezes, quando nós vemos uma situação que nos desagrada, nós irrompemos em palavrões, em desarmonia, nós falamos, quem foi que botou essa porcaria desse sapato aqui? Só pode ser uma pessoa, e isso aí a gente desarmoniza e a gente ofende. E no interior, eu sou do interior, lá do Tocantins, e lá no Tocantins nós temos um ditado, nós não sujamos a água antes de beber. Significa que se você quer que as suas relações com as pessoas melhorem, você vai ter que primeiro se harmonizar. Porque nós não podemos ser propaganda da paz, da não violência, se nós, para pedirmos o respeito, somos violentos. Né? A Rita Lee até brinca em uma música dela, que eu tenho aprendido a gostar muito de música, a Cristina tem me ensinado muito a gostar de música, e lá na Rita Lee fala, em determinado momento, para pedir silêncio, eu grito. Não é verdade? Então, nós não podemos ser assim. Então, essa live tem a ideia de abrir espaço para nós nos comunicarmos de forma pacífica. Ok, Estevam, nós devemos ter pessoas que estão via chat se comunicando, dando exemplos. Eu quero que vocês falem conosco, via chat. Qual é a maior dificuldade para se comunicar de maneira não violenta com as pessoas? Você vai trazer para a gente, Estevam. Já vou pegar e até para já comentar um bocadinho, cumprimentar todo mundo que está vendo a gente agora, quem vai acompanhar depois, mas do pessoal comentando justamente das dificuldades, né? De que cada família tem um jeito, de como é que funcionam essas criações, ou do valor de cada família, de respeito, de harmonia. E lembrando que a gente está num cenário agora que ele é diferente da situação normal que a gente atravessa. Então, para o mundo inteiro a situação está diferente. E que justamente nesses cenários é que é mais importante a gente respeitar os outros
e a gente respeitar a gente mesmo, né? Porque tem hora que a gente vai engolindo e botando para dentro, e às vezes, em vez de conseguir falar um negócio desgastante do jeito certo e resolver a situação ali às claras, acaba que explode e lá na frente fica muito mais difícil de controlar, né? É verdade. Esteu, enquanto você vai pegando aí mais comentários para nós e enriquecendo a nossa live, eu vou falar assim para você, uma das maiores dificuldades para nós trabalharmos clinicamente essa questão da comunicação, ou até nos cursos que eu dou no serviço público, ou até em empresas que me contratam para falar sobre isso, a grande questão é que pessoas se desarmonizam por um determinado aspecto que não lhes agrada, mas na hora de falar, elas falam outra coisa, ou de outro assunto. É como se, por exemplo, nós agora estamos todos dentro de casa. Então, o que surge como pano de fundo para as nossas relações interpessoais? É claro, são as obrigações da casa. A casa tem muitas tarefas para nós fazermos, né? Tem a questão dos banheiros, tem a questão da cozinha. Gente, a cozinha é um fenômeno. Ela está sempre com coisas dentro da pia. É incrível, não é? Então, às vezes é o chão, às vezes é arrumar. Então, essas tarefas todas estão sendo repartidas entre todos os membros, ou deveriam ser repartidas entre todos os membros. Olha, uma pausa aqui. Às vezes, na educação, a gente fala isso, que nós que somos pais ou os adultos, quem comanda as relações com as pessoas, com as crianças e com os adolescentes, quem propicia o diálogo, quem abre o diálogo, quem estimula o diálogo é o adulto. Né? Então, isso é uma prerrogativa nossa. Não é só o adulto que começa, mas é o canal de comunicação que é valorizado, ou deveria ser valorizado, pelo adulto. Então, nós estamos em casa, surge um momento de tensão. E, às vezes, vamos colocar o marido, o maridão, que nunca foi afeito às questões domésticas, mas, neste momento, ele está lá, em casa. E ele está lá nervoso na pia, não é? Então, o que é que ele, às vezes alguém vai falar com ele, ele dá uma resposta atravessada. Ou não pegar este como um exemplo. Poderia ser outro. Então, talvez essa pessoa, se fizesse esse curso, ou mesmo ouvindo essa live de comunicação não violenta, ele iria perceber que, às vezes, nós nos desarmonizamos porque tem algo dentro de nós que não está sendo satisfeito. No caso do maridão que nós estamos falando, é muito além desse lugar comum, eu gostaria de estar em frente da televisão, eu gostaria de estar fazendo... Não é isso. É porque, muitas vezes, ele não está habituado à entrega dentro de casa de uma contribuição. Então, talvez ele pudesse falar bem assim, num pedido empático, olha, eu não estou acostumado com isso, mas eu queria que vocês ficassem perto de mim e me ajudassem, e a gente fizesse junto, porque quando nós estamos juntos, eu sinto mais harmonizado. Veja, olha a diferença de você fazer um pedido assim para a tua esposa, para os teus filhos, a diferença entre alguém se comunicar com você nesse momento e você gritar com essa pessoa, mostrando que está desarmonizado. Então, a reação foi numa direção, o pedido foi em outra completamente diferente. O que a comunicação não violenta faz é alinhar sentimento, necessidade e pedido todos em uma direção só, que é a direção do crescimento pessoal. E trazendo para esse cenário prático que tem acontecido em várias famílias, né? Essa desestrutura de uma rede de funcionamento prévio, então estava acostumada a funcionar de um jeito, que na maioria das vezes costuma ser injusto, né? Sobrecarregando principalmente as mulheres, o exemplo do trabalho de casa, por exemplo, da criação dos filhos, da jornada fora no trabalho também, a maioria das casas tem como chefia da parte financeira e de trabalho as mulheres no Brasil, né? E a gente pega esse cenário que já era injusto, e aí põe sobrecargas a mais, às vezes, nas mulheres, e tem esse cenário, às vezes, adoecido. Eu sei que a comunicação não violenta, pelo que a gente conversou até agora, ela foca muito no que a pessoa está sentindo, em como que ela vai colocar com a observação do sentimento, qual que é a necessidade e o pedido que ela vai fazer. Mas como é que funciona quando o outro lado não responde como poderia? Quando o outro lado ou é violento, ou é egoísta, ou preguiçoso, e a gente está com um terreno difícil para plantar essas boas sementes. Qual que é a estratégia? Veja, um dos maiores equívocos das relações interpessoais, principalmente entre marido e mulher, é que um dos cônjuges ele faça alguma coisa para modificar o outro. Não. Então, veja, toda vez que nós agimos no sentido de modificar o outro, invariavelmente nós nos frustramos, né? O outro vai sim se transformar, se modificar, crescer e amadurecer,
de acordo com a decisão dele, no momento dele. E é assim, se você observar até hoje, na nossa vida, a gente adultos, nós vamos perceber que é extremamente improdutivo você contar com a transformação do outro. Então, o que é que nós falamos, respondendo a tua pergunta? O que nós fazemos para a comunicação não violenta, como ademais e nas outras questões ligadas à emoção, ao autoconhecimento, é modifiquemos a nós. Sejamos nós o canal de não violência, para que ao entrar com o outro, em contato com o outro, e o outro sentindo a verdade do que nós estamos falando, ele possa se sentir convidado a também se transformar. Mas eu quero dizer para você, nem nessa questão e nenhuma outra na relação pessoal, você consegue atingir o outro se o outro não quiser. Então, veja, nós sabemos bem das dificuldades no relacionamento, marido-mulher, nos desafios, não é? Nós entendemos, aí trazendo um pouquinho da psicologia, entendemos o relacionamento conjugal como uma escola extraordinária de amadurecimento, não é? Em que nós vamos aprendendo pouco a pouco a observar não só as nossas necessidades, mas as necessidades do outro. Veja, se a família não é exatamente isso, um convite amoroso da vida para que você veja além das suas próprias necessidades. Então, alguém que é assim, é alguém que amadureceu para o relacionamento familiar, para o relacionamento conjugal. Então, Estevão, na comunicação não violenta, partindo por esses 4 itens, a observação sem julgar, a questão de identificar qual é o nosso sentimento, se é negativo ou positivo, porque um sentimento positivo fala de uma necessidade satisfeita, um sentimento negativo fala de uma necessidade que precisa ou quer ser atendida. E o último item, que é o pedido, tudo isso parece assim muito simples, não é? Na verdade, as coisas verdadeiras, eu tenho isso para mim, elas são profundamente simples. Veja, o que acontece? É que pode existir no meio do pedido uma ideia de que você, por pedir, você vai convencer o outro a fazer o que você quer. Se fosse assim, estaria muito fácil nós estabelecermos todas as relações interpessoais, mas não é assim. Essa comunicação não violenta é para que você perceba em você as suas necessidades e você julgue em você a oportunidade de estabelecer ou não, ou dar continuidade a este convívio. Você tem clareza que este convívio ele está atendendo ou não está te atendendo. Então, tem um ditado também que fala que o maior cego é aquele que não quer ver, não é verdade? Às vezes nós não queremos ver a realidade do sentimento, do relacionamento que nós estamos vivenciando. Mas sim, olha, eu vou falar algo que só depois de muitos anos de psicologia e também de vivência, eu vou falar para você, olha, tem certos relacionamentos que são cáusticos, que são venenosos, né? Aí você fala assim, depois dessa live com o Vanderlei aí, com o Estevão, eu vou separar. Não estou falando para você separar. Eu estou falando para você se perceber e para você parar de se enganar, não é? Porque tem pessoas que não percebem a própria necessidade e vão vivendo uma vida pela metade, uma vida infeliz. Então, quando você percebe a sua necessidade, você tem clareza sobre o que você quer, você pode falar de uma forma clara para o outro o que você quer. Veja, não é você ficar nervosa ou chorosa em um canto e mostrar isso como seu desagrado. E quando alguém chega perto de você, o filho ou o marido, e pergunta o que é, e você fala, não, nada. Então, isso não é comunicação. E muito menos comunicação não violenta. Porque para existir a comunicação não violenta, nós temos que buscar a assertividade, que é a ideia de sermos verdadeiros. Veja, para nós sermos verdadeiros, doutor Estevão, nós não precisamos ser violentos. Tem gente que acha assim, agora que eu fiz uma live lá com o Vanderlei, com o Estevão, agora sim, agora eu observo, eu identifico meu sentimento, a minha necessidade, e eu jogo na cara da pessoa. A verdade não foi feita para jogar na cara de ninguém. A verdade foi feita para ser entregue nas mãos das pessoas, né? Então, se nós formos afetivos, verdadeiros nesse sentido, então que bom.
Às vezes o relacionamento está precisando exatamente que você que nos ouve, seja o homem, mulher, ou o filho ou a filha, que você seja mais verdadeiro, mas menos violento, mas mais verdadeiro, né? Então, nós identificamos isso como uma grande oportunidade. Seja assertivo, fale do que você está sentindo, das suas necessidades, e saiba que o outro pode ou não pode te atender. Se ele não te atender, talvez você possa contribuir para que ele ou ela, no momento dele ou dela, ele faça essa grande transformação pessoal, que é feita apenas por nós mesmos. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que tem questões que são de caminhada individual, tem essas construções coletivas também, né? Dentro de cada família, ou grupo de amigos, ou de trabalho, ou de escola. Como é que são esses combinados sociais, não é isso? É verdade. Bom, eu tenho falado muito com nossos colegas servidores públicos da área de saúde, da área de educação. Já levei esses cursos de comunicação não violenta para muitas escolas, mas muitas. Eu tive a alegria, o prazer de falar com muitos professores. E o que acontece dentro do serviço público, no ambiente público de maneira geral, é que as pessoas elas não receberam formação para estarem juntas. Essa aqui é a verdade, né? O servidor público, ele passa numa prova, e são provas difíceis, e eu aproveito para fazer um parênteses aqui, para valorizar, reconhecer o nosso servidor público. O servidor público, neste momento, vocês estão vendo nossos servidores públicos da área de saúde, pessoas colocando em risco a sua vida, são pessoas maravilhosas, extraordinárias. Eles são, sim, os nossos heróis, são mesmo. Mas existem outros servidores públicos que estão cumprindo uma missão maravilhosa. Eu conheço professores que estão absolutamente preocupados, envolvidos em como é que eu vou levar a mensagem. Eles sabem que esse momento a escola é fundamental. Nós sabemos, olha, que às vezes 1 ou 2 em cada 4, olha, quase metade dos nossos alunos, 30% dos nossos alunos, lá nos Estados Unidos, são 20% dos alunos, eles veem a escola como uma oportunidade de complementação da alimentação. Então, tem gente, criança, adolescente, que está passando, eu não digo passando fome, mas estão sentindo falta da merenda escolar. Isso tudo é patrocinado pelo serviço público. Vamos valorizar o nosso serviço público. Então, no serviço público, o que acontece é que o servidor ele vai passar no concurso público, o concurso é muito disputado. E a parte intelectual do servidor público é muito exigida. Mas observe, tanto quanto na empresa particular, quanto na privada, o que acontece nessas instituições particulares, né, instituições privadas, é que as pessoas não recebem treinamento para estarem juntas, para lidarem com situações que causam desarmonia. Então, muitas vezes, chega uma mãe, como aconteceu, o caso real que eu vou contar para vocês, não vou citar o nome. Então, chega uma mãe e ela chega muito cedo na escola. Quando a secretaria abre, às vezes a secretaria 7 e pouquinho, a secretaria de uma escola já está aberta. Então, a mãe está lá e ela chega às 7h30 no balcão da secretaria e ela começa a gritar com o servidor. Olha, eu falo para vocês, servidor de escola, servidor de hospital, servidor dos nossos órgãos federais, nós não fizemos concurso público para receber xingamento, nem briga de ninguém. Entretanto, eu falo para vocês, tudo que vocês puderem fazer na direção de construir a pacificação nas relações humanas, em qualquer oportunidade, é importante. Eu falo nas palestras que faço. Ninguém nos deu a tarefa de consertar, nem de melhorar o mundo. Não é essa. A nossa tarefa é de fazer a diferença em torno do assunto que chega para nós. Então, é um cliente que chegou na sua porta, faça a diferença na vida dele. É um aluno que chegou na secretaria, faça a diferença na vida desse aluno. É alguém que está no seu guichê de atendimento no Serviço Público Federal, faça o seu melhor possível. Então, essa mãe, 7h pouco da manhã, estava lá, exasperada, gritando. E essa nossa colega contou depois para mim, mandou uma observação. Ela falou assim, Vanderlei, eu me lembrei muito da nossa comunicação não violenta. E ela diz assim, quando essa mulher, essa mãe de aluno começou a gritar comigo, e eu aqui, com toda dignidade, com todo respeito, ela alterou a voz comigo, mas eu não alterei a voz com ela. Eu perguntei, o que eu posso fazer para a sua vida ficar melhor?
E ela falou bem assim para mim algo, e isso a servidora falando, né? E ela fala que a mulher tinha falado alguma coisa para ela que ela nunca tinha imaginado. Eu quero te dizer, disse a mulher, que eu estou com fome. E essa é uma realidade do nosso país. O nosso país não é essa população dos shoppings, ainda que isso também seja o nosso Brasil, ou a população das viagens ou dos hotéis caros. A maioria do nosso povo está em lugares simples, em comunidades simples, em pequenas vilas, vivendo muitas vezes num lote de 10, 12 pessoas, em cômodos. Essa é a nossa realidade, não é? Então, quando alguém vira para nós e abre o coração e fala da sua necessidade, eu estou com fome, é por isso que eu estou assim desarmonizada. Talvez a gente possa entender, doutor Estevão, que existem necessidades humanas que não estão sendo vistas durante o atendimento no setor público, durante a nossa relação com as pessoas. Às vezes as pessoas não vêm nos pedir comida, mas elas vêm nos pedir um prato de bom de entendimento, de compreensão, não é? Um prato onde elas possam ser vistas de necessidades. Eu tenho trabalhado muito isso com os grupos com os quais eu trabalho, né? A gente precisa atender as pessoas de maneira digna, honesta. Se alguém te maltratou, não precisa maltratar ninguém de volta. Olha, agora vamos puxar um pouquinho para cá. Alguém na sua casa gritou com você. Você não precisa gritar de volta. Não precisa, você até pode, mas não precisa. Porque você vai ver aquilo que aconteceu, vai ver o seu sentimento, vai ver a sua necessidade e fale calmamente, olhando para as pessoas nos olhos, fale das suas necessidades. Que você tem necessidade de estar com alguém que respeite você, que acolha você. É isso que você tem necessidade. Quando a gente fala, o nosso corpo sara, né? É um dito também da terapia comunitária, que eu acho muito bonitinho, né? Quando a gente fala o que a gente está sentindo, isso é verdadeiro, isso nos acalma. Então, às vezes, uma fala como essa evita da gente tomar um remédio para nos acalmar à noite. Não é isso, Estevão? Perfeito. E a gente conseguir botar para fora ali, falando, se comunicando de um jeito respeitoso, e que, no final das contas, é também sobre a eficiência do que está sendo dito, né? Porque, às vezes, se alguém põe o tênis sujo depois de limpar a sala e já dá um grito com a pessoa grita de volta, aquilo vai virando uma bola de neve, pode sair muito caro para a família, tanto a parte emocional, quanto do corpo, que vai falando na forma de insônia, de dor de cabeça, queimação no estômago, dor na barriga, infecção urinária. Cada pessoa é de um jeito nessa somatização. Porque quando a gente não fala pela boca, o corpo vai acabar falando, né, de um jeito ou de outro. Verdade. É isso. Então nós somos, assim, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos recebendo um convite extraordinário para amadurecer. Olha, falando aqui, nós dois falando nessa intimidade, não é? Dessa conversa boa, vendo você, a sua experiência como médico. Eu sou psicólogo há muitos anos e eu falo para você assim, a forma como eu vejo a vida é um convite para nós amadurecermos. Tem até um livro muito bonito que fala que é um convite para nós nos tornarmos pessoas, não é? É do Carl Rogers, um livro lindo, quem puder ler, aceite essa dica de leitura. É um livro muito bonito. Então, assim, parece óbvio, mas quando a gente já nasce, a gente já se torna pessoa. Não, nós não nos tornamos pessoas ao nascer. Nós nos tornamos pessoas ao viver e ao perceber o outro. Então, você tem alguém perto de você nesse momento que é agressivo, que não está atendendo às suas necessidades, né? Mesmo, não tenha dúvida, mesmo depois de você praticar a comunicação não violenta, nem todos os seus pedidos vão ser aceitos, mas vai fazer diferença para você, porque você se colocou, você pediu com clareza, e as pessoas passam a respeitar mais quem se coloca de uma maneira clara, e nós temos que aprender isso. Mas eu diria para você que nós vamos nos tornando pessoas, nós vamos nos conhecendo, né? Então, imaginemos, olha, essa imagem é uma imagem de Freud. Freud achava que levar a pessoa a fazer uma psicoterapia, e eu diria mais, complementando o pensamento de Freud, que ao viver, a vida vai tirando de nós os excessos. E Freud colocava assim, imaginemos uma pedra bruta, uma massa informe ainda de mármore. Então, segundo ele, as psicoterapias
bem conduzidas, bem avaliadas, seriam esse instrumento que vai desbastando e tirando os excessos de nós mesmos. Olha que imagem bonita. Freud foi extraordinário. Freud ganhou um prêmio de literatura. Gente, ele era médico, neurologista, pesquisador, cientista. E ele ganhou, e depois psicoterapeuta, ele é o fundador da psicoterapia. E Freud ganhou um prêmio de literatura pela qualidade dos seus escritos, pelas imagens extraordinárias. Então, Freud fala que fazer psicoterapia é tirar do paciente os excessos, aquilo que não lhes pertence, vamos colocar assim. Já Carl Rogers, nesse livro, Tornar-se Pessoa, ele fala que fazer psicoterapia é devolver ao cliente o que lhe foi roubado ao longo da vida. Então vamos pegar esses dois movimentos, seja de tirar o excesso, ou seja, de devolver ao cliente aquilo que ele precisa, aquilo que lhe é necessário, que lhe foi tirado pela vida, é um movimento importante. Então este momento é o momento em que nós estamos todos juntos, nós aprendemos um pouco mais sobre nós, né? Então, eu, esses dias, numa live e dando um curso para uma determinada instituição, a pessoa falou bem assim, que ela estava convivendo mais, era um rapaz, um senhor, estava convivendo mais com a esposa dele, e eu achei aquilo bacana, né? Conviver com a esposa, às vezes os maridos não convivem com as suas esposas, eles trabalham o dia inteiro, às vezes chegam em casa e não interagem, com interação pobre. Às vezes quem faz isso é a esposa. Nós temos mulheres hoje que trabalham o dia inteiro. Tem mulher que dá plantão de manhã, de tarde, de noite, dá 3, 4 vezes plantão na semana. Então a comunicação fica prejudicada. Então veja, neste momento em que nós estamos juntos, é uma oportunidade de descobrir. Ele falou bem assim, nossa, eu estou convivendo mais com a minha mulher, eu estou descobrindo como ela é legal, minha mulher é muito legal, eu já tinha esquecido que ela era tão legal desse jeito. Eu achei isso, assim, de uma forma diferente. Ele é muito brincalhão, mas está aí também no meio das palavras uma mensagem. A mensagem é que eles eram ausentes deles mesmos durante muito tempo. Em outra oportunidade, só complementando, alguém me falou bem assim, passaram-se 10 anos e eu não vi a minha filha crescer. Então, hoje ela está com 10 anos e eu não vi. Então, parece que um dos efeitos desse isolamento social é nos trazer de volta à nossa casa, ao nosso lar. O lar passou a ser o nosso cenário. Antes o lar era, vamos dizer assim, um cenário coadjuvante. Agora passou a ser o cenário principal, onde se desenrola ali a história da nossa vida, não é verdade? É ali. Mas diga, Estevam. Igual você está comentando do lar mesmo, e desse cenário da comunicação não violenta, quando a gente vai parar para poder conversar com alguém, seguindo essa sugestão, né, de um passo a passo respeitoso, seguro, eficiente, e que vai ser principalmente para a pessoa que está dizendo, né, de grande diferença de serviço posicional, e que também vai trazer essa possibilidade de ganhos práticos, reais, de tênis sujo, louça suja, jeito de falar, seja lá qual for o conteúdo. Mas como é que a gente para ter essa conversa? O que você sugere? A gente prepara o cenário, pede para a pessoa sentar, tem que ser mais formal, menos formal, tem receita de bolo, como é que funciona isso? Não tem. Quanto mais verdadeiro ou verdadeiro você for, vai ser melhor. Às vezes, no ímpeto do acontecimento, é a hora. Porque naquela hora em que você está ali reconhecendo o que aconteceu, sem julgar, depois vendo o seu sentimento e a sua necessidade, se foi atendido ou não atendido, e fazendo um pedido que satisfaça esta necessidade, aquilo ali pode sim ser na hora. Se você estiver bem, tá? Eu sugiro para as pessoas que uma conversa boa é uma conversa que ao final você ainda seja capaz ou tenha vontade de estar perto da pessoa. Você fala bem assim, hoje eu vou conversar com a minha mulher, hoje eu vou conversar com meu marido, usando a comunicação não violenta ou usando qualquer comunicação. Se ao final desta conversa você sentir raiva da pessoa, ou você não tem mais não está com vontade nem de encostar, nem dormir no mesmo quarto, na mesma casa dessa pessoa, então eu diria para você,
que essa comunicação não foi boa, né? Porque ela não promoveu a pacificação. Nós não precisamos, e não há necessidade, eu sei que nem vocês, nem quem está nos ouvindo, nós não somos falsos, essa não é a ideia. A ideia é que a gente ganhe clareza sobre as nossas necessidades e que a gente fale para as pessoas. O importante é que essa pessoa ouça, mas mais importante é que a gente fale, que a gente tenha clareza sobre o que a gente quer. Ela vai atender? Eventualmente pode até atender, e vai ser ótimo, mas se não, nós nos colocamos, nós pedimos, nós falamos. Esta é a grande diferença da comunicação não violenta. Maravilha. Eu deixei a tela aqui de novo dos 4 passos, talvez para a gente poder ilustrar com alguns exemplos do trabalho, como falar, por exemplo, com o chefe, com um colega de trabalho, ou com um filho adolescente, como é que é com um filho pequeno. Você consegue ilustrar para a gente o que alguns dos seus alunos, pacientes trazem para você nos cursos, no consultório? Tem uma observação de uma professora de uma escola clássica. Esse é um exemplo que eu gosto muito, eu cito em várias palestras que eu faço. Imaginemos nós numa sala com 35 crianças de 6, 7 anos de idade. Às vezes, a gente tem acompanhado os nossos professores, eu tenho uma admiração imensa pelos professores. São pessoas extraordinárias, né? Não é por outra razão, por exemplo, que lá no Japão é a única categoria que não abaixa a cabeça para o imperador deles, né? Na verdade, o próprio imperador que abaixa a sua cabeça, porque aquela pessoa foi a responsável por levar ele da condição de infância até a condição de adulto, com mais conhecimento, com mais educação. Então, imaginemos uma professora numa escola pequenina, mas com 35 alunos, é muito, 35 alunos, muita criança. E ela era dada a ter enxaquecas, né? Quem já teve enxaqueca vai se unir comigo nesse momento, porque a enxaqueca não é só uma dor de cabeça, não é isso, doutor Estevam? Enxaqueca é algo que torce a nossa cabeça, parece que alguma coisa está espremendo a nossa cabeça, alguma coisa apertando, como se fosse um torno apertando a nossa cabeça, moendo os nossos sentimentos. Eu já tive muitas enxaquecas, muitas. E eu compreendi, talvez, essa professora, porque eu me identifiquei muito com esse caso. E ela fala que ela chegou para dar aula. Nesse dia, a dor de cabeça dela era imensa, e ela tinha 35 crianças. Então, nesse momento, ela poderia tomar a decisão de falar de uma forma violenta com seus alunos, mais ou menos assim: menino, não é possível, eu atirei pedra na cruz, vocês não fiquem quietos, eu me esforço, eu faço tudo para vocês, eu fiquei ontem à noite fazendo esses desenhos para vocês, eu me mato no final de semana e vocês não dão valor. Percebam, esta é a comunicação violenta, a comunicação que joga coisa nas pessoas, é uma comunicação que cobra, não é? Ela fala que se sacrificou e que não reconheceu, ela fala que fez e ninguém valorizou. Essa comunicação, ela não promove o entendimento. Ao invés disso, seja pela sabedoria dessa professora, seja porque ela fez um dos nossos treinamentos, ela disse que tomou uma decisão extraordinária. Ela disse que se sentou na frente dos alunos dela, pegou uma cadeira e se colocou no mesmo nível dos olhos das crianças. Olha, vocês que têm filhos pequenos, ouçam essa sugestão. Quando nós formos conversar com os nossos meninos, vamos colocá-los na altura dos nossos olhos. Nós estamos passando uma mensagem para eles de que nós os vemos como iguais, que nós somos iguais. E ela continuou sentada na sua cadeira, na frente dos meninos, e falou bem assim: hoje eu preciso muito da ajuda de vocês. Hoje eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu estou com muita, mas muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Mas eu não queria deixar de vir dar aula para vocês. Então eu quero fazer um pedido para vocês. Veja, ela foi profundamente conectada com a sua necessidade. Ela identificou. Ela virou para os meninos e falou bem assim: eu queria que vocês me ajudassem.
me ajudassem com o silêncio da sala, que vocês me ajudassem no coleguismo entre vocês, aqueles que puderem ajudar os coleguinhas, eles ajudem, dando uma ideia aí do lado, de forma que a gente pode ter, ao final do nosso dia, ter tido uma aula muito boa. Eu posso contar com vocês, olha o pedido, claro, em cima da observação, do sentimento e da necessidade real. E os meninos foram unânimes e falaram, sim, a senhora pode. E ela fez um arremate extraordinário. Ela virou e falou assim, eu podia pedir mais uma coisa para vocês? E eles falaram, pode, a senhora pode. Vocês viriam aí, sairiam bem tranquilamente da cadeira de cada um de vocês e venham todos ao mesmo tempo, vocês viriam me dar um abraço, porque neste momento eu estou me sentindo muito desamparada e eu preciso de sentir o calor do afeto de vocês. Veja, essa comunicação, que é um exemplo para mim de comunicação não violenta, é uma comunicação que promove a oportunidade da mudança. Não é exigir que o outro mude, é convidar o outro para mudar. Não é? E no caso, ela me contou que teve um dia extraordinário. E ao final do dia, ela estava se sentindo muito melhor da sua enxaqueca. Né? Então, veja, este é mais um exemplo, doutor Estevão, e quem está nos ouvindo nesse instante, em que a gente pode observar que a vida é um convite para a transformação. A vida é um convite para a mudança. Não é possível que a gente ganhe uma oportunidade de uma vida tão extraordinária como a vida é, para nos tornarmos piores. Então, assim, qual foi o seu grande objetivo na vida? Eu nasci, lá no Tocantins, e o meu objetivo desde pequeno foi me tornar pior. Então, agora que eu estou fazendo 60 anos, agora eu sou péssimo, né? Ninguém me aguenta, ninguém me suporta. Não é verdade. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para nos tornarmos melhores, né? Melhores amigos, melhores maridos. Por favor, rapazes, não é? Vamos lá. Vamos dar essa contribuição, não é? Masculina, não é? Nós nascemos para fazer a vida das pessoas melhores. Você que é mulher, que está com a gente, a mulher é um ser tão extraordinário. Não é só a beleza, não é só o externo, é principalmente sensibilidade, é um ser sensível, extraordinário. Como a mulher é especial, como a mulher engrandece a vida. Então, nesse momento que você está nos ouvindo, olha aí para os seus filhos, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa e fale assim, não, hoje eu aprendi lá com o Vanderlei na live, né? Quando ele estava inspirado. Quando ele falou assim, nós nascemos para nos tornarmos melhores pessoas, né? Então essa é, viu, doutor Estevão, apenas uma colaboração. Você que já fazia muito disso e nem sabia, isso se chama comunicação não violenta. Mas agora que você sabe, você nem precisa falar para as pessoas, eu vou aplicar em você os 4 passos da comunicação não violenta, espere aí que você vê uma coisa. Não, você fale naturalmente, procure observar, procure reconhecer os sentimentos, ver as suas necessidades e fazer os seus pedidos da forma mais pacífica possível. A violência e a agressividade nunca transformou ninguém para melhor. Essa que é a verdade, né? Perfeito. A gente está caminhando para o final da nossa hora de conversa dessa semana. E se eu tenho várias mensagens aqui de carinho que eu vou deixar passando na tela, inclusive do pessoal que já estava com você, acho que em Planaltina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você ver na tela também. Da Rosemary, dos orientadores educacionais. Rose, muito obrigado, viu? Vocês, professores, são meu encanto, viu? Fico muito feliz. Da parte de acolhimento mesmo, das dificuldades que a gente tem para conseguir falar das emoções, mas que no final das contas, o pessoal gostou bastante desse carinho, da oportunidade que a gente teve de poder conversar. Professora querida, que bom te ver. Um grande abraço para você, Ana. Essas mensagens gerais do pessoal que acompanhou a gente e deixar o convite para as próximas vezes. A gente tem vários temas importantes para poder conversar ainda e
é mais uma ferramenta fundamental para conseguir se colocar de maneira clara, respeitando esse espaço emocional, todo mundo poder construir uma vida melhor. Eu fico tão feliz de ver essas pessoas. São pessoas que eu amo profundamente, que estão aí se comunicando com a gente. Que coisa boa, né? Olha, sintam-se abraçados agora, né? Ó, abraçados, feliz que eu estou. Só de ver o nome de vocês eu já estou feliz. Ana Cleide. De todo jeito, então, chegamos no final da nossa hora. Ficou um agradecimento gigante para todo mundo. Quem puder ajudar a levar essa palavra para frente, compartilhar o vídeo, os links já estão disponíveis no YouTube e no Facebook. E a gente se encontra na próxima conversa. Um grande abraço e vamos lembrar, a ideia é o mundo melhora a partir do que nós fazemos em volta da gente. Essa é a mensagem, simplicidade em volta da gente. Maravilha. Tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.